Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de processo penal. A gente está aqui hoje para dar continuidade ao estudo das provas em espécie, estudo importantíssimo do processo penal e que gira em torno da forma de convencimento do juiz, né? Gira em torno da forma com que o juiz vai decidir sobre os fatos, né? E levando em consideração que essa forma deve ser a mais compromissada democraticamente, constitucionalmente possível, ou seja, deve ser aquela que respeite radicalmente a presunção de inocência, tá? Baseada então na certeza. Condenação baseada na certeza. Nessa forma, o juiz pode decidir condenando alguém, então tendo uma pena, essa pessoa tendo uma pena considerada legítima. Dessa forma, a gente tem que entender muito cuidadosamente cada espécie de prova penal, né? Então, na aula passada, nós trabalhamos a questão da prova testemunhal, que foi a aula 1 desse semestre. E hoje nós vamos trabalhar a questão da prova pericial. Prova pericial e os exames de corpo de delito. Primeiro, é bem interessante pensar historicamente, né, a prova pericial, pensando assim, um conceito primeiro de prova pericial. Prova pericial é aquela prova que demanda um conhecimento extraordinário, né? Ou seja, um conhecimento que extrapole o conhecimento ordinário que o juiz detém, que o juiz, como um ser humano, detém. Tá? Então, o juiz ele não tem conhecimento extraordinário para decidir sobre se o semáforo, naquele momento em que a pessoa foi atropelada, causando uma morte, estava piscando, estava com defeito, estava, enfim. Então, ele precisa no apoio de um conhecimento técnico, seja nesses casos mais que não participam do núcleo da materialidade do tipo mesmo, sejam de prova pericial, de conhecimento técnico sobre a materialidade, que se deite, se debruce sobre a materialidade do delito. Então, por exemplo, uma análise do corpo, um laudo de necropsia e esse tipo de coisa. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar aqui. Primeiro, o perito, ele sempre serviu como um instrumento, e aqui falando das formas inquisitoriais, né, que existiam no passado, inquisitoriais aqui bem, falando do sistema inquisitório, mesmo nas suas raízes, o perito era um instrumento que servia ao juiz, né? Lembrando que naquela época o juiz era um sujeito que descia para fazer a acusação, descia do seu lugar que deveria estar demarcado aqui, mas ele era o responsável pela acusação também. Até porque naquela época não existia Ministério Público. Então, esse juiz acusador, esse juiz inquisidor, ele tinha a seu favor, como seu instrumento, o perito. Hoje, o que a gente tem? Né? Uma ressignificação. Então, hoje a gente tem que pensar, primeiro, a prova pericial como um dos meios de prova a compor o conjunto probatório. Talvez, eu sempre leio a exposição de motivos do CPP, que muitas vezes a leitura é deixada de forma descuidada, né? Eu sempre faço questão de ler, especialmente para a gente tecer aquelas críticas em relação a como a exposição de motivos do Código de Processo Penal nos denota um resquício inquisitório muito presente ainda. Só que existe uma parte dessa exposição de motivos do Código de Processo Penal que merece a nossa leitura e que merece a nossa lembrança sempre. Que é essa parte em que o CPP diz o seguinte, tá lá em as provas, tá? Item 7. O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado de certeza legal, ou seja, a prova tarifada. Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas, quer no curso da instrução criminal, quer ao final, antes de proferir a sentença. Aqui, uma leitura em desacordo com a Constituição Federal, né? Especialmente hoje, depois dos dispositivos inseridos pela Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em janeiro desse ano, que retira iniciativa probatória, ou melhor, retira
a possibilidade de o juiz proferir ou deferir alguma medida cautelar, tá? De ofício. Mas tem uma parte que é muito interessante da exposição de motivos do CPP, que é quando essa exposição de motivos diz o seguinte: todas as provas são relativas, nenhuma delas terá ex vilegis valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que outras. Ou seja, o juiz é, aspas, muitas aspas, livre para apreciar o conjunto probatório e decidir de acordo com aquilo que lhe é trazido. Então, não existe uma prova que a priori valha mais do que outra. Todas as provas são relativas. Gente, tenham isso em mente. Todas as provas são relativas. Todas as provas são relativas. Não existe uma que valha mais a priori do que outra. Nesse sentido, a gente também precisa compreender a prova pericial a partir da ideia de relatividade, ou seja, não é porque a prova pericial foi realizada constatando-se que aquele sangue encontrado no pedaço de roupa da vítima é do imputado, ou é do investigado, ou é do acusado, e isso por si só demonstre a culpa do sujeito e o juiz possa condenar fazer a sua sentença de condenação apenas com base nesse elemento de prova. Se a gente tem, por exemplo, todos os demais elementos contrários a isso. Então, o valor probatório conferido à perícia deve ser relativo, assim como todas as outras provas, assim como o valor probatório conferido a todas as outras provas. E ela deve atender ao interesse das partes antes de atender ao interesse do juiz, tá? Então, com isso, a gente tem essa concepção mais introdutória a respeito do que é a prova pericial, que é esse segundo meio de prova que a gente está analisando. A gente também precisa pensar e refletir a respeito do caráter epistêmico da prova pericial, no sentido daquilo que a gente refletiu na semana passada sobre a prova testemunhal, de toda a problemática, de todos os perigos que orbitam em torno da prova testemunhal, especialmente no Brasil, em que a gente tem um grande número de sentenças condenatórias baseadas apenas na prova testemunhal. Né? Ou seja, na memória, confiando na memória do sujeito. Então, essa confiabilidade que se deposita em determinadas espécies de prova merece a nossa atenção. E isso também passa pela prova pericial. Por quê? Porque pensando epistemicamente essa perspectiva da prova pericial, a gente tem que compreender que a prova pericial ela é feita por um perito. O laudo é realizado por um perito. O perito é o ser humano. Então, há uma falsa ideia de objetividade absoluta da prova pericial, como se aquele perito que realizasse e conferisse um valor descrito naquele laudo técnico, ele fosse uma pessoa completamente alheia a preconcepções, completamente alheia à subjetividade que envolve aquele caso, né? E que envolve ainda mais casos midiáticos, ou casos que tomam um clamor popular, né, como algo relevante. Então, esse também faz parte, tá, de uma reflexão que eu queria fazer com vocês antes da gente iniciar o estudo da prova pericial. Para tentar fortalecer, né, o caráter acusatório e adversarial do processo penal e, nesse sentido, para tentar fortalecer o cuidado, ou impor mais cautela na realização de cada e na forma de se conferir confiabilidade a cada meio de prova, deve-se pensar cada vez mais em se adotar um processo penal oral. Tá? A oralidade no processo penal desburocratiza, faz com que em audiência sejam confrontados esses meios de prova, sejam trazidos, isso pode ser feito na frente do juiz. Né? Deve-se exigir que o perito deponha, que ele preste o seu depoimento em juízo, para sustentar o laudo dele e as conclusões a que ele chega no laudo, e possa ser perguntado, questionado pelas partes daquele laudo que foi realizado por ele, tá?
Como que a sistemática do Código de Processo Penal atual trabalha com essa questão do laudo e da prova pericial? Esse laudo deve ser realizado por um perito oficial, tá? Ou 2 peritos nomeados. Então, se aquela comarca, se aquela vara não tem um perito oficial, e aí esse perito oficial, ele não precisa prestar o compromisso, né, se compromissar, porque por ser um perito oficial, ele já fez isso no momento em que passou no concurso, ou 2 peritos nomeados. Isso está na letra da lei do CPP, artigo 159. E também tem uma súmula do STF que diz isso, a súmula 361 do Supremo Tribunal Federal. Esses peritos oficiais, então, como eu disse, são servidores públicos de carreira, concursados, têm conhecimento técnico em determinada área, então eles podem ser médicos, engenheiros, químicos, etc, tá? Eu não vou fazer a leitura do artigo 159 do CPP, mas eu espero que vocês façam isso e a gente discute mais na nossa aula /live de quinta-feira. Quando não houver um perito oficial, então, naquela comarca, naquela vara, esse laudo, quando o juiz, então, necessita de um conhecimento que extrapole o conhecimento ordinário dele, esse laudo vai ser realizado por 2 pessoas idôneas, tá? Portadoras de diploma de curso superior, escolhidas de preferência entre aquelas que tenham habilidade técnica relacionada àquela área ou àquela natureza do exame que aquele caso penal exige. Isso também está no artigo 159, no parágrafo 1º do CPP. Tá? Nesse caso, os peritos nomeados, como não são concursados, eles devem prestar o compromisso de dizer a verdade e então estarão sujeitos, em caso de falsa perícia, nas penas do artigo 342 do Código Penal. Tá? É óbvio que essas sanções também são aplicadas ao perito oficial. Esse perito oficial ou os 2 peritos nomeados devem ter acesso ao local do crime, então devem ter acesso ao objeto periciado, se não forem atuar no local do crime, e no prazo máximo, isso é um prazo que está lá no CPP, prazo máximo de 10 dias. Como vocês bem sabem, são esses prazos, esse prazo, assim como tantos outros, prazos sem sanção. Tá? Então, não raras vezes a gente vê, né, quem atua na prática sabe, a demora para se ter um retorno desses laudos, mas o prazo estabelecido no Código de Processo Penal está lá, artigo 160, parágrafo único, prazo de 10 dias, 160, parágrafo único, traz a possibilidade de extensão desse prazo em casos de complexidade, em casos excepcionais. Tá? Então, esse perito ou os peritos dos 2 nomeados vão apresentar um laudo minucioso. De novo, trago aqui a reflexão sobre desmistificarmos essa ideia ingênua de que será um laudo absolutamente, totalmente objetivo, pensando que o perito é um ser humano e, como tal, ele possui as suas preconcepções que vão, de alguma forma, interferir, né, subjetivamente na realização, em conferir valores, aquilo que foi pedido para ser averiguado tecnicamente, tá? Então, eles podem também responder a eventuais quesitos, né, eventuais perguntas que forem feitas. Isso é bom que se realize na audiência de instrução e julgamento. Eles devem ser intimados com uma antecedência de 10 dias para responderem a questionamentos na audiência. Questionamentos que podem ser feitos pelo Ministério Público, pela defesa, pelo assistente de acusação, pelo juiz. Ainda, vocês sabem que houve no CPP 2 grandes reformas antes da lei anticrime, reforma de 2008 e reforma de 2011. Então, vários dispositivos que a gente trabalha do Código de Processo Penal, eles advieram dessas 2 reformas. A reforma de 2008, ela passou a prever a figura do assistente técnico, que não existia até então. A figura do assistente técnico também faz parte desse meio de prova que nós estamos analisando, que é a prova pericial, né? Normalmente se define essa figura do assistente técnico, que é um direito das partes, como o perito do perito, a perícia da perícia. Então, o assistente técnico, ele sempre vem depois de realizada a perícia
oficial, tá? Então, é a partir da perícia que foi realizada que pode ser requisitada o acompanhamento disso e a avaliação disso por um assistente técnico, o que confere um grau de confiabilidade maior. Sem dúvida, confere um grau de confiabilidade maior e a qualidade da perícia, né? Que também acaba sendo mais projetada. Eu queria ainda tratar de algumas coisas sobre prova pericial, exame de corpo de delito, mas são muitas minúcias. Então, eu espero vocês na live de quinta-feira para a gente dar continuidade a essas questões. Tá bom? Desejo uma boa semana e nos vemos na quinta. Abração, tchau, tchau.